Hoje nós vamos falar sobre o advogado empregado, tá bom? E as atualizações aí que tiveram do Estatuto da OAB. Primeiro, advogado empregado é aquele advogado contratado. É aquele advogado que ele não é sócio de nenhum escritório, simplesmente ele é contratado, tá bom? E o que mudou nesse tema? O que a OAB trouxe, tá? Ela trouxe diversos regimes de trabalho. Portanto, na prova vai ser colocado para você um contexto e as peculiaridades desses regimes, beleza? Então vamos começar. Bom, são 3 tipos de regimes que o legislador trouxe. Vamos lá no primeiro, no segundo, no terceiro regime. Antes disso, tá? Vocês têm que ficar atentos que esses regimes eles estão previstos no artigo 18, tá? E no parágrafo 2º fala o seguinte: as atividades do advogado empregado poderão ser realizadas a critério do empregador em qualquer um dos seguintes regimes. Vamos lá. Primeiro regime, exclusivamente presencial. Modalidade na qual o advogado empregado, desde o início da contratação, realizará o trabalho nas dependências ou locais indicados pelo empregador. Não presencial e misto. Então são esses 3 regimes. O Estatuto ele fala que o regime inicial de trabalho ele vai ser, portanto, escolhido a critério do patrão. Então essa é a primeira coisa que você precisa saber. Está lá no parágrafo 2º falando que quem vai escolher esse regime de trabalho é o patrão. Tá? Então assim, se isso cair na sua prova da OAB, que provavelmente vai cair, né, como é uma alteração e a FGV é uma alteração, que isso vai ficar a critério do advogado, essa escolha, que o advogado vai poder escolher esse regime, tá errado, tá? Isso não é verdade. Então, o correto é a critério do patrão, a critério do empregador, tá? Por que eu tô te falando isso? Porque na prova da OAB, geralmente, vocês vão lá pro lado do advogado sempre. Nesse caso aí, quem vai escolher o regime é o patrão e o empregador, tá? Porque é muito simples e básico. O cara, ele tá te contratando, é ele que vai escolher o regime que você vai trabalhar, beleza? Então, acabamos de ler aí sobre o regime presencial. Inciso 2, não presencial, teletrabalho ou trabalho à distância, modalidade na qual, desde o início da contratação, o trabalho será preponderantemente realizado fora das dependências do empregador. Então, olha lá, de imediato, preponderantemente, onde vai ser realizado? Fora das dependências do empregador. Observado que o comparecimento nas dependências de forma não permanente, presta atenção que isso pode cair na sua prova, variável ou para participação em reuniões ou eventos presenciais, não descaracterizará o regime não presencial. Isso é uma outra coisa que eu acho que pode e vai cair na sua prova também, tá? Então, perceba uma coisa, o fato do advogado ter que ir uma outra vez presencialmente, ele comparecer presencialmente, isso não descaracteriza esse regime, tá bom? Até porque tá aí, tá? De forma variável ou para participações em reuniões. Então, assim, na prova, o que pode vir para vocês? Vai vir o seguinte, o advogado, ele estava contratado no regime não presencial, mas aí ele comparece 1, 2 vezes por mês a reuniões na empresa, por exemplo. E aí, existe alguma ilegalidade nisso? Existe algum problema nisso? Existe algum erro nisso? Não, nenhum, tá bom? Isso não descaracteriza o regime não presencial, beleza? Inciso 3. Misto. Modalidade na qual as atividades do advogado poderão ser presenciais no estabelecimento do contratante ou onde este indicar, ou não presenciais, conforme as condições definidas pelo empregador em que seu regulamento empresarial, independentemente de preponderância ou não. Beleza, pessoal? Isso daí é muito tranquilo, misto são as 2 modalidades, tá? Pode ser presencial, estabelecimento ou não presencial, tá? Bem tranquilo. Agora, vamos lá, uma pergunta muito importante que pode cair aí para vocês, tá? Esse regime, ele pode ser modificado? Ele pode? Eu posso sair de um regime não presencial e partir para um regime presencial ou para um regime misto? Ele pode ser modificado? Pode. Isso daí está previsto no artigo 18, tá bom? No seu parágrafo 3º. Vamos lá. Na vigência da relação de emprego, as partes poderão pactuar por acordo individual simples a alteração de um regime para o outro. Primeiro, pessoal, vejam que isso é uma novidade, tá? Isso foi incluído pela Lei 14.365/2022, que altera o nosso Estatuto da OAB, tá? Que é a Lei 8.906/94, tá bom? Então isso é muito importante vocês ficarem sabendo. Vamos lá, agora é sobre outra mudança, tá? É que agora, presta atenção nisso, é permitido uma jornada de trabalho maior para o advogado, que antes não era, agora é permitido, tá? A jornada de trabalho do advogado empregado está prevista no artigo 20 do Estatuto, que eu vou ler com vocês. A jornada de trabalho do advogado empregado, quando prestar serviço para empresas
não poderá exceder a duração diária de 8 horas contínuas e a de 40 horas semanais. Portanto, dobrou, pessoal. Antes, a duração diária máxima era de 4 horas contínuas e semanal de 20 horas, salvo se tivesse algum acordo, alguma convenção coletiva, né? Ou em caso de dedicação exclusiva, tá? Mas atualmente, conforme a Lei 14.365/2022, a duração diária máxima são agora de 8 horas, portanto dobrou contínuas e a duração semanal máxima de 40 horas. Beleza, pessoal? Espero aí que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido, tá? Bem tranquilo. Aqui a nossa forma é bem didática, direta ao ponto e como que isso pode cair na sua prova do exame de ordem, tá bom? Estou à disposição de vocês. Contem comigo na sua aprovação. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.